patas um pouquinho menores, ele tem a coluna vertebral um pouquinho diferente do outro. E aí ele vai conseguir ter uma performance melhor no ambiente, e isso vai fazer com que ele tenha mais filhotes com uma característica que é parecida com a dele. E aí, se você começa a somar isso ao longo de muitas e muitas gerações, você começa a ter o processo de especiação. Então, a evolução, ela se dá de uma geração para outra, certo? Porque eu sou selecionado no sentido de que meus descendentes ficam ou não, certo? Eu não sou selecionado, o que é selecionado é a minha prole, certo? São os meus filhotes. Então, é assim, é nesse passo que se dá a evolução. E aí, o processo de especiação, ele vai se dando nesse sentido. Em geral, a gente entender baseado em barreiras geográficas é mais interessante, é mais fácil mesmo, porque você isola as populações e a partir daquele momento, cada uma começa a ter uma história diferente da outra. E é natural que a gente vai tendo diferenças entre as populações mesmo, porque se pegar populações humanas que estão isoladas num lugar e colocá-las em outro, você vai ver que daqui 30, 40 gerações, elas são completamente distintas uma das outras, sendo que elas eram iguais inicialmente. Então eu acho que isso daí é interessante de entender, que a evolução ela vem da sobrevivência diferencial da prole, né? E aí, lógico, isso também implica em seleção sexual, implica em outras questões. E que o que gera tudo isso são a variação entre os organismos. Que é assim que a pressão do ambiente consegue agir, ela acaba agindo, entendeu? Selecionando mais alguns animais em relação aos outros. Mais perguntas? Oi? Assim, mesmo que já evoluíram, mesmo se eles já evoluíram os peixes, eles podem de novo acontecer isso daí? Eu acho que acontecer exatamente igual é bem improvável, mas não é impossível. A gente nunca pode falar que é impossível para a evolução, que nem a pergunta do outro menino, tipo, alguma coisa pode ser assim? Poder pode, mas é improvável, porque o caminho que a evolução toma, ele é bem distinto, certo? Eu acho que um exemplo interessante que eu posso dar para vocês é o seguinte. Bom, esse exemplo aqui. A gente tem algumas baleias. Eu tinha um outro slide talvez que seria mais interessante. Porque tem por exemplo, as baleias, quando elas surgiram, as baleias modernas, há uns 30 milhões de anos, elas não eram iguais às baleias que existem hoje. Não no sentido, tipo, elas eram parecidas, assim, não tinham mais a pata traseira, elas já tinham a narina no topo, elas apresentam todas as características que existem nas baleias hoje, mas elas não eram iguais, eram outras espécies. E para você ver que as espécies que existem hoje, elas são diferentes das que existiam no passado, mas não quer dizer que elas foram num outro caminho. Existiam baleias carnívoras? Oi? Baleias carnívoras? As baleias, em geral, elas são carnívoras. Aquele hábito da baleia azul, sabe, daquilo que eu mostrei das misticetes lá, elas são especializações. Mas se você observar, por exemplo, o Basilosaurus, essa dentição é de baleia carnívora, certo? Esse animal também ele era carnívoro. Aí a gente vê dentro da linhagem somente as baleias filtradoras com barbatana. E aqui também essas baleias são carnívoras. A baleia assassina é carnívora, os golfinhos são carnívoros, certo? Então é interessante analisar. Toda a linhagem das baleias ela foi carnívora. Aí em um momento ela gerou um grupo que é de filtradores, certo? Que são as baleias azuis, a baleia jubarte e tal. Mais alguma pergunta? Existiam algumas baleias inteligentes mais que as outras? Isso é difícil de afirmar.